Fala, galerinha linda, como vocês estão? Solteiros e encalhados? Eu sei, mas tenham calma, porque isso nunca vai mudar. Tô zoando, tô zoando. Hoje chegamos com uma parte nova dessa história linda de amor e loucura. E eu tô passando no começo só para dizer que o canal alcançou a monetização. Então, muito em breve conseguirei novos recursos para melhorar a qualidade, pois minhas narrações são feitas em um microfone de um fone velho e as edições em um celular. Enfim, era só isso mesmo. Espero que gostem dessa linda historinha. Gugu Gaga. A história começa num dia de feriado, chamado feriado lunar, que só acontece 2 vezes ao ano. A primeira cena nos mostra esses figurantes aí, não sei porquê, e cortando para um edifício, onde lá dentro 2 véis estavam babando o vídeo de uma criancinha, que no caso era um de seus netinhos. E nesse momento é nos apresentado a nossa queridíssima protagonista, Randinha, uma solteirona de 32 anos, que trabalhava como freelancer, que é sinônimo de desemprego, e ainda morava com os pais, situação bem comum aqui no nosso país. Enquanto estava distraída com sua mãe, que estava mostrando o vídeo do netinho, o pai dela foi lá e sentou-lhe a mão na panqueca. Eu acho que isso é uma panqueca. Randinha, muito pistola, protesta contra a atitude do pai e diz que, caso ele queira comer tanto, que ele mesmo fizesse. Afinal, ela não iria comer tudo sozinha, então por que somente ela deveria cozinhar? Só que aí, meus queridos, contra fatos não há argumentos. Sua mãe esfrega na cara que ela mora ali de graça, então o mínimo que ela poderia fazer era cozinhar. Enquanto isso, o véi fala que se ela tá insatisfeita, que procure um parceiro e rale o pé dali. E depois de tamanha humilhação, ela se levanta e vai até a porta atender sua irmã mais nova, que havia acabado de chegar com a família, e pela cara dela é possível perceber sua imensa felicidade. Após ver sua irmã mais nova, Randinha tenta convencê-la a pôr um avental, pois ela queria que sua irmãzinha também cozinhasse. Porém, ela acaba tomando um socão no meio do cabeção. Ela acaba recebendo uma bronca até do cunhado. Aí é sacanagem, né? E ele informa a espera de um terceiro filho, fazendo com que a família pule de alegria por eles. A prota, sem opções, acaba indo puxar um trago do lado de fora da casa, e de repente, uma mão e uma voz masculina se aproxima dela. E rapaz, dá pra ver que o maluco é grande. Ela se questiona o que ele estava fazendo, pois ali era uma área para fumantes, e não era o local ideal para comer. Além de se perguntar quem ele era. E então, ele acaba dizendo que eles já foram amigos de infância, e seu nome era Jimmy Cheo, que também tem 32 anos, e que eu vou apelidar carinhosamente de Michelzinho. Ela enfim se lembra dele, mas meus amigos, o maluco foi da água para diamante. Ela reclama dizendo que ele deveria ir comer aquele peito de frango na casa dele, mas ele informa que sua família preferia que ele comesse os pratos típicos daquele feriado, só que o cara é blindão, parceiro, e aquelas comidas tinham muitas calorias. Enquanto encarava ele, ela percebe que eles já não têm a mesma amizade de antes, e que, na época da escola, talvez ela tivesse uma certa paixonite no Michelzinho, e diferente da protagonista, ele era gerente de uma empresa média da região, ganhando um salário que era suficiente para lhe proporcionar uma vida confortável. Enquanto a Dinha pensava em seus problemas, Michelzinho interrompe seus pensamentos, perguntando se ela está bem, e enquanto jogavam conversa fora, do nada, absolutamente do nada, a prota simplesmente pergunta pro cara por que eles não se casam de uma vez e pronto. Afinal, a necessidade de um parceiro é um problema em comum para ambos. Michelzinho fica confuso e pergunta se ela não tá pichuruca das ideias. Então ela resolve explicar para ele que, como a situação de ambos é parecida, poderiam se casar. Porém, o maluco não esboça reação nenhuma, deixando a coitada da Dinha em choque e muito envergonhada. E antes que ela pudesse colocar a cabeça em um buraco, Michelzinho foi até o sogrão e pediu a bênção para o casamento, com o sogrão respondendo: Vá, meu filho, vá logo de uma vez e leve essa menina daqui. E então, enfim, ambos estão casados. Cortando a cena, podemos ver as viagens que ambos fizeram juntos, agora como marido e mulher. E em um quarto de hotel, a prota percebe que sua vida mudou drasticamente, e agora ela está casada e em uma lua de mel com seu velho amigo de infância. Ela encara seu passaporte, encantada e admirada enquanto sua vida mudou. Ela chega a se beliscar para ter certeza de que aquilo era realmente real, e mesmo que o casamento não fosse de verdade, ela não consegue parar de pensar no nosso queridão. E olha esse corpo, como que para de pensar num homem desse? Ela tenta se recompor e diz a ele que está indo dormir. Todavia, ele diz que está procurando algo para que a noite dele seja boa e tranquila. E a Randinha já fica em choque. Ela já começa a pensar: O Bolsonaro quer comer meu cu. Ela ainda tenta aceitar a situação, afinal, aquilo era normal para uma lua de mel. Só que no momento em que ele se aproxima dela, ela fica desesperada, dizendo que seu coração ainda não é forte o suficiente para aquela situação. Só que não era nada disso, ele só queria entregar tampões de ouvido para ela, pois ele acaba roncando quando está muito cansado. Dito isso, ele coloca seu tapa-olho de dormir e vai puxar um ronco. Ela, percebendo que ele não é esse tipo de cara, vai dormir, um pouco decepcionada talvez. Em outro dia, Randinha estava em uma pose típica das mulheres, enquanto tentava se decidir sobre suas vestimentas. Nesse momento, seu recém-marido chega e pergunta o quanto ele ainda terá que esperar, e quando ela olha para ele...
Mas que porra é essa? Ela fica indignada com a vestimenta que ele está usando, principalmente por estar usando meias com sandálias. E ele diz que utiliza porque é super confortável usar daquele jeito. Pegando o maluco pela orelha, igual faz com a criança, ela o leva para uma loja de roupas e fica esperando ele do lado de fora do provador. E aí... Olha esse shape, pai. A inveja bate forte. Mas então, finalmente ele consegue se vestir normalmente. Mesmo assim, ele ainda fica se perguntando se aquilo era bom. E nesse momento, sua esposa diz que está ótimo e ela gostou. Então, sendo mais preparado que o Batman, ele já pede logo 7 conjuntos daquela roupa. Porém, ela diz que ele não deveria comprar tantas e que ela mesma escolheria outros conjuntos para ele. Pensando nisso, nosso marombeiro vai até a sua queridíssima esposa e diz a ela que, da mesma maneira que ele está escolhendo roupas para ele escolherá para ela. E como irão para um local de praia, ele vai escolher uma roupa de banho. E é claro que isso pega a nossa protagonista de surpresa. Ela fica um pouco envergonhada enquanto recebe sua roupa. E no momento em que caminhavam, ela pensa que ele é realmente diferente daquilo que ela imaginava, pois ela jamais cogitaria a possibilidade dele ter autonomia para escolher uma roupa para uma mulher, principalmente um traje de banho. Enquanto entrava em um provador, Han Jin-ah se lembra que Michelzinho não lhe informou qual foi a roupa que ele comprou para ela. E ao abrir a sacola, mano, olha a roupa que o maluco comprou. Pior que ele ficou boa pinta com isso. É o poder do shape, não tem como. Ela, ainda um pouco decepcionada, pede para que ele verifique o tipo de vestimenta usada pelas demais pessoas e pergunta pro Michelzinho o porquê das pessoas usarem essas vestimentas. Ele responde que é porque está calor, o que é verdade. Mas então ela questiona o porquê eles estão usando aquilo, ao invés de roupas mais soltas e frescas. Por estar muito envergonhada, nem sabe se conseguirá se divertir. E realmente dá pra perceber que faltou diversão nesse dia. E o que não vai faltar também são fotos e recordações. Com a tarde chegando ao fim, os dois caminham na praia, apreciando o esplendor do sol até o seu fim. Ela, ainda muito empolgada, se agacha para olhar seu celular e todas as fotos que haviam tirado. Porém, nesse momento, Michelzinho a chama e pergunta se ela não está cansada e que eles deveriam voltar para o quarto e descansar, o que a faz protestar, dizendo que não está nem um pouco cansada e ainda tinha muitas coisas para fazer. O Michelzinho, sendo um gentleman, informa que havia um machucado no calcanhar de Jin-ah, causado pela sandália dela, depois de terem andado tanto. Ela ainda tenta dizer que é só um pequeno arranhão, mas ele nega e a manda subir em suas costas, pois irá carregá-la. Ela, é claro, fica super envergonhada, pois isso não era comum na sua rotina monótona, e enquanto era levada, ela se questiona quando foi a última vez que foi carregada nas costas de alguém. Ela até questiona, perguntando ao Michelzinho se não era pesada, a qual ele responde que não, e que na verdade aquilo era um bom exercício, pois o peso dela era de aproximadamente... Opa, vai com calma aí, meu filho, em peso de mulher não se põe a colher. E ainda muito corada, ela percebe que se sente tranquila nas costas do nosso querido Michelzinho. E em seguida, ela dá uma soprada no ouvido dele, deixando-o confuso e desconcertado, fazendo ela rir e aproveitar ainda mais aquele momento. E antes de continuarem o caminho, Jin-ah pede para que eles parem, pois queria tirar outra foto. Michelzinho começa a ficar de saco cheio. Diz que eles já tiraram várias fotos naquele pôr do sol, mas ela diz que essa será diferente. Olha só, gente, que casal bonito, diferente de vocês que estão aí sozinhos. Já no quarto do hotel, Jin-ah encara a última foto tirada por eles, percebendo quão estranha aquela situação era. Além disso, sua irmã havia dito que, com certeza, eles iriam brigar durante a lua de mel, e ela havia acreditado com firmeza naquelas palavras. Todavia, nenhuma briga havia acontecido. Pelo contrário, tudo parecia perfeito. E do nada, ela fica com muita vergonha, pois se lembra que foi carregada nas costas, lembrando-se de cada detalhe, as costas largas, o calor e toda aquela emoção. Nesse momento, ela percebe o quanto era sozinha, pois só de ter alguém do lado dela já a faz feliz. Mas tudo isso vai pro brejo quando ela olha pro lado. Descansar, né? Ela resolve dormir e percebe que deve parar de pensar nisso e só aproveitar aqueles momentos. Mudando de cenário, já tendo retornado para sua casa, ela se depara com um banquete que sua mãe havia feito para comemorar o seu retorno. Em seguida, ela percebe que haviam várias e várias caixas e questiona se eles iriam se mudar, o que faz sua mãe responder que eles não, mas ela sim. Afinal, agora ela era casada e deveria ir morar com o seu marido. Jin-ah lembra que isso é verdade, mas fica super desconcertada, pois tudo estava acontecendo rápido demais. Já na casa do Michelzinho, ela está sentada no momento em que seu marido chega e pergunta se ela está pronta, ao mesmo tempo que entrega um papel para ela. Esse era um papel para anotações, onde ambos deveriam escrever 3 regras um para o outro. As de Michelzinho eram: parar de fumar, não incomodar a rata e diga logo se houver alguma reclamação. Do outro lado, as regras de Jin-ah eram: não entrar na sala de forma imprudente, não seja forçado, sinceramente eu não entendi o que isso significa, e se algo acontecer, deveremos conversar sobre isso o máximo possível. Porém, ao perceber que a primeira regra do Michelzinho era que ela
ela deveria parar de fumar, Jin-Ah protesta, dizendo que aquilo era algo muito drástico. Afinal, nem mesmo seu pai foi capaz de fazê-la parar de fumar, mas ele diz que ela pode fazer isso aos poucos, até perder o costume, afirmando que ele não suporta o cheiro. Em seguida, Jin-Ah questiona a regra, não incomodar a rata, mas antes que ele pudesse responder, ela se assusta e afirma que algo encostou em seus pés. Quando olha para baixo, era uma gatinha preta, no caso, a rata. Ela pergunta por que, dentre tantos nomes, ele escolheu nomeá-la de rata, e ele diz que é porque os gatos gostam de ratos. Michelzinho, tentando fazer Jin-Ah gostar da rata, fica fazendo brincadeiras, mas Jin-Ah não liga muito, e diz que ele deveria ter informado que tinha uma gata. Então ele diz que não imaginava que ela iria morar com ele um dia, por isso nem lembrou desse detalhe, e finaliza questionando se ela não gosta de gatos. E antes que ela pudesse formular uma resposta, acaba sendo conquistada por esse olhar maravilhoso. E é claro que isso deixa nosso Michelzinho feliz, e nem precisou de muito tempo para se acostumarem uma com a outra, pois já vemos a rata dormindo tranquilamente nos braços da Jin-Ah. E é nesse momento que ela pergunta: e se eu dissesse que não gosto de gatos ou que tenho alergia, o que você faria? Você iria me aceitar ou me expulsaria? Michelzinho, sempre preparado, responde que não, e que se fosse preciso ele alugaria uma outra casa para pôr a rata. Jin-Ah, é claro, fica em choque. Tu é maluco, menino? Isso custa muito caro. E ele simplesmente responde com uma pedrada: dinheiro não é o problema. Nossa senhora, que homem magnífico. Jin-Ah começa a perceber que seu marido pensou em cada detalhe, enquanto ela não havia pensado muito sobre a situação. Então, depois de algumas reformulações, as regras estavam estabelecidas. Número 1, voltar 10 minutos depois de mandar um trago. Número 2, não incomodar a gata rata. Número 3, não entrar no quarto um do outro sem um consenso e autorização. Número 4, não se intrometer na vida privada um do outro. E por último, devem priorizar uma conversa quando houver algo a reclamar. E antes de carimbarem suas digitais, Michelzinho informa que aquele contrato de casamento pode ser cancelado a qualquer momento pelos dois. E enfim, eles carimbam suas digitais no papel. A partir de agora, ambos estariam sob os cuidados do outro, mas esse contrato ainda traria muitas lágrimas e sorrisos. A primeira noite na casa nova foi tranquila, mas ela já se preocupava com os móveis e em como eles estavam extremamente caros. Mas deixando isso de lado, ela se joga na cama e começa a pensar que, nesse momento, ela mora em uma casa nova, depois de 32 anos na casa de seus pais. E o fato de estar casada significa que o seu marido estava ali, no quarto ao lado. Ah, só pra complementar um pouquinho o conhecimento por aqui. Lá pelo lado asiático, não tenho certeza se engloba todos os países de lá, mas eu sei que isso é comum na Coreia. Enfim, é comum que, mesmo após o casamento, o casal não durma junto, nem na mesma cama e nem no mesmo quarto. Isso é comum porque lá é ensinado aos mais novos que homem e mulher, depois dos 7 anos de idade, não podem mais dormir junto. Mesmo que isso seja um costume antigo, ainda é seguido por muitos até os dias de hoje. Isso é bom para percebermos o quão diferentes são as culturas, e o que é diferente para nós, para eles é algo completamente comum, enquanto o nosso costume pode parecer um absurdo para eles. Voltando para a história, Jin-Ah começa a perceber que deveria ter tido uma experiência diferente em sua vida, morando com alguém que possuísse sentimentos genuínos por ela, mas ela está tão nervosa que não tem certeza se conseguirá dormir bem. Bom, mas ela conseguiu sim. Pela manhã, ela acorda com um barulho vindo da cozinha. Ao se levantar e ir verificar, percebe que é seu maridão que está preparando o café da manhã. Ela, de certa forma, fica espantada, pois era seu primeiro dia na casa nova e já estava sendo bem cuidada. Jin-Ah diz que ficará só olhando para ver os dotes de culinária do Michelzinho, porém, não foi tudo do que ela esperava. Na verdade, não foi nada do que ela esperava. Ele simplesmente fez um shake de peito de frango, super nutritivo, mas com um gosto péssimo. Jin-Ah pergunta se aquilo é realmente o café da manhã, mas ele diz que não. Ela fica super feliz, esperando algo delicioso, porém, era só uma barrinha de proteína, que deixa ela irritada e a faz tacar a barrinha no chão, em seguida questionando em tom agressivo se não tinha um café da manhã de verdade ali. Então, Jin-Ah diz que já entendeu como ele trabalha fora e irá levar um almoço bem gostoso para comer sozinho. Mas não, o almoço do cara era super saudável também. Ela ainda não está convencida, pois não é possível que um ser humano só coma aqueles tipos de alimento. Então decide verificar a geladeira e novamente só encontra comida saudável. Ela cai para trás e diz que nunca mais irá reclamar da comida de sua mãe. Então, Michelzinho pergunta por que ela não faz arroz com sopa para comer. Jin-Ah questiona se ela pode mesmo e ele diz que sim, sem entender o questionamento dela, e diz que ela pode comer o que quiser e não precisa acompanhá-lo na dieta. Em seguida, Michelzinho se arruma para ir trabalhar, enquanto sua esposa dá um tchau e bom trabalho. Essas palavras, mesmo que simples, deixam Michelzinho surpreso, pois aquilo não era comum na rotina dele. Porém, a protagonista não entendeu o que era aquele olhar e achou que ele estava com raiva ou algo do tipo, pelo fato dele estar indo trabalhar e ela ficar em casa. Mas ele afirma que não é nada disso. Insistindo no assunto, ela diz que está procurando um emprego também, e antes dele ir embora, novamente ela se despede, dizendo: vá com cuidado e eu te vejo hoje à noite, deixando o Michelzinho meio sem jeito. Após sua saída, a sem vergonha diz que não está procurando emprego nenhum e vai aproveitar ao máximo aquela vida mansa. Ô, mulher interesseira.
Dentro de um carro, um homem ajusta o retrovisor para olhar um casal, dizendo que sentia inveja daqueles dois, mas uma batida na janela atrapalha seus pensamentos, e era nosso querido Michelzinho. Ou seja, aquele homem era um dos colegas de trabalho dele. A caminho do trabalho, descobrimos que o nome desse colega é Choi Sana-woo, que é um subordinado do Michelzinho e que eu irei apelidar carinhosamente de Chocho. Chocho admite ter ficado surpreso, o que faz nosso prota questionar sobre o que você está falando. E então o cara relembra que em meio feriado lunar, Michelzinho ligou e disse que iria tirar 10 dias de férias e havia mandado toda a papelada para seu colega via e-mail. Chocho diz que o motivo para ter ficado surpresa é porque todos do trabalho insistiam que o nosso garotão deveria tirar férias, mas ele sempre recusava. Então, o que o fez mudar de ideia? Mas antes que o doidão pudesse continuar seus questionamentos, ele repara que Michelzinho estava sorrindo, algo muito raro de se ver, aliás. Então, com a curiosidade batendo forte, Chocho pergunta o que está acontecendo, pois ele já percebeu que tem algo bom ocorrendo com o nosso prota. O nosso bombado simplesmente diz que o motivo disso é a boa sensação de saber que tem alguém te esperando em casa. Coitado aqui foi pego tão de surpresa com essa informação que vai questionando aos poucos, pois não conseguiu raciocinar direito o que ouviu. E em seguida, o Michelzinho simplesmente lança essa: é a minha esposa que está me esperando em casa. O colega dele é pego tão de surpresa que quase bateu o carro. E essa cena do nosso prota com medo é simplesmente maravilhosa. Chocho não consegue acreditar e pergunta se aquilo era uma piada, ou se com o termo esposa ele está se referindo a algum título de um jogo. Mas o prota diz que não, ele realmente está casado e mostra as fotos do casamento. De repente, um grito escandaloso e feminino é ouvido no banco de trás, local onde surge essa mulher aí, e ela já levanta ofegante questionando o que está acontecendo. Já no trabalho, a maior parte dos funcionários se juntam próximos uns aos outros e começam a comemorar o fato do gerente assistente ter se casado. O prota, meio sem jeito, diz que comprou lembrancinhas para todos e que eles podem pegar, e pressionando ainda mais seus colegas, pois ele normalmente não faria isso. Uma colega diz que ele deveria ter convidado os amigos para o casamento, mas Michelzinho explica que foi muito repentino e simples, então só convidaram os familiares. Nesse momento, Chocho fica meio desconfiado e diz que precisa terminar uns códigos, então ele resolve se apressar e sair dali, porém, impedindo sua ida, a mulher que estava lá no carro o chama para conversar. Trocando de cena, vemos o maluco tomando uma gravata da mulher, ô louco bicho. E nesse momento descobrimos que seu nome é So Soo-eon e ela é gerente da empresa, além de ser apaixonada no Michelzinho. O motivo para ela estar com raiva é porque não entende como isso foi acontecer, como é que um cara igual o prota, que mal falava com as pessoas, foi se casar. E depois de tanto rebolation, Chocho diz que também não esperava por isso, todos foram pegos de surpresa com essa notícia. Além disso, Michelzinho é um cara que se nega a beber, pois é fanático pela estética do corpo. Ninguém esperava que um cara desse pudesse gostar de outras pessoas. E enquanto eles ficam pensativos sobre isso, nós somos jogados no passado para entender melhor a vida da gerente. Se você perguntasse para ela na infância o que é um homem moderadamente bom para você, ela responderia: ah, não precisa ser nada demais, só quero que seja alto, um homem com modos e muito bonito. Também quero que ele seja maduro e mais caseiro, além de ser inteligente, é claro. Se você fizesse o mesmo questionamento na sua adolescência, ela responderia: ah, não precisa ser nada demais, um pouco mais alto do que eu, inteligente o suficiente e que ambos estivessem em sintonia. Essa mesma pergunta, porém, sendo feita na vida adulta, seria respondida: ah, eu não ligo para essas coisas, desde que seja uma pessoa confiável, né? E se fosse questionada na atualidade, bom, eu acho que ela não tem preferência nenhuma, só basta ser homem. No fim, sua vida amorosa não foi diferente da de Jin-ah, pois ela também é uma solteirona de 32 anos. Ainda averiguando seu passado, vemos um dia em que ela estava de mau humor, pois um divorciado com 2 filhos tinha convidado ela para sair. Essa aí não tem sorte no amor. Depois de trabalhar muito, ela se apoia em sua mesa e pensa se é realmente tão difícil assim encontrar um homem decente. De repente, Michelzinho surge ao lado dela e diz que terminou seus afazeres e pergunta se ela pode ir olhar. Nesse momento, sua paixão se tornaria algo muito maior, e vemos isso em outro momento, quando ela, já na companhia de Chocho, começa a fazer os planos pro casamento. Tá precoce, hein, fia? Ela já imagina tudo, até mesmo a quantidade de filhos. No caso, 2 já seria o suficiente. Porém, tudo isso foi quebrado e se tornou um sonho impossível. A coitada ainda tenta se conformar, afirmando que o seu amor não era o único homem do planeta. E Chocho concorda. Isso é verdade, existem muitos outros. Gerente! Ao cair do anoitecer, vemos nosso lindo Michelzinho saindo do trabalho e indo encontrar sua esposa, que o esperava na residência dele. Só que o que ele não sabe é que tem 2 malucos o seguindo, e o safado do Chocho ainda questiona a gerente: o que você aposta, a veracidade do casamento do gerente assistente ou o fim do mundo? Soo-eon simplesmente responde que aposta no fim do mundo. E enquanto seguiam, eles veem Michelzinho se aproximando de uma mulher e pensam:
pensam, será ela a esposa dele? E mano, que porra é essa aqui, velho? Até a coitada da gerente se assustou. Voltando para o casalzinho, o Prota diz que já retornou, mas Ian não parece muito feliz. Então, ela se levanta e começa a brigar, dizendo que ele deveria falar quando fosse se atrasar. Essa atitude agressiva assusta ainda mais os dois stalkers, que estavam vendo e ouvindo tudo. Sueon questiona se esse é realmente o tipo de mulher que Michelzinho gosta, uma mulher com personalidade forte, e Chocho manda ela ficar calma, pois eles deveriam ficar quietos e escutar, e é exatamente isso que eles fazem. Michelzinho, confuso com toda aquela euforia de sua esposa, questiona o porquê de tudo aquilo. Nem é tão tarde assim, mas Jinha diz que isso não importa, pois ele tinha que informar que horas iria chegar, pois assim ela iria saber se deveria esperar ou não para jantar com ele. O Prota continua sem entender, afinal, de manhã ela não quis comer com ele, então o doidão achava que isso se repetiria no jantar, mas ela põe o dedo na testa dele e diz que são coisas diferentes e ele não deveria misturar as situações. E então o Michelzinho resolve perguntar: eu posso mesmo ligar pra você primeiro? A bichinha não entende nada e ele continua: você não se sente desconfortável se te ligar primeiro? Eu tentei ao máximo não ligar para você. E ela diz que não tem problema não, e não lembra de ter dito que ele não podia ligar, mas Michelzinho diz que ela já falou isso sim, mais ou menos no 5º ano do primário. Mano, isso aconteceu tipo há umas 2 décadas atrás e o maluco ainda lembra. Mas ela diz que isso foi há muito tempo, eles mal usavam telefones naquela época. A sem vergonha fazendo de tudo pra fugir do assunto. Mas Michelzinho é insistente e lembra a sua esposa que naquela época ele ligou para ela e perguntou quando iriam jogar de novo. Porém, a doida foi rude e começou a ignorar ele a partir daí. E Jinha continua insistindo que não lembra de nada. Nesse momento, com um tom de voz elevado, ela já ia dizer que isso não importa mais. Só que aí, em seu campo de visão e atrás de uma parede, a protagonista vê algo se mexendo, como se alguém estivesse espionando eles. Por muito pouco, esses dois não foram pegos no flagra. E que abraçada é essa, hein? Rapaz, eu tô começando a desconfiar. Michelzinho pergunta se realmente não tem problema ele ligar primeiro. E ela diz que não, pode ligar sem problemas, afinal, ela nunca disse que não podia. Chocho, ainda espiando, percebe que talvez já tenha visto a esposa do seu superior em algum lugar, mas ele não consegue se lembrar aonde foi. Já em casa e escovando os dentes, Jinha está pensando que o jantar foi o mesmo do café da manhã, o famoso shake de peito de frango, e até um macaquinho de zoológico deve comer melhor. E ela também continua lembrando do que aconteceu na infância, o incidente no telefone com o Michelzinho. E afinal, como ele se lembrava de algo que aconteceu há 20 anos atrás. Já no quarto, a protagonista começa a pensar se foi por volta daquela época que os dois deixaram de brincar juntos. Relembrando mais do passado, Jinha e Michelzinho eram muito próximos na infância. Eles cresceram na mesma região e fizeram jardim de infância juntos. Ambos estavam sempre próximos um do outro, jogando videogame. Só que em certo momento começaram a surgir boatos de que ela andava muito com ele e provavelmente eram um casal. Então, para não sofrer mais com esse boato, Jinha passou a ser rude com o coitado do Michelzinho. E no ensino fundamental, ambos estudavam na mesma escola e em certo dia o coitado do Prota tenta conversar com ela, mas Jinha o ignora completamente. Na moral, isso aqui foi muita mancada com o cara. A protagonista fica em choque ao perceber o quanto foi cruel e não entende como foi capaz de fazer tudo aquilo. Além disso, até aquela noite ambos não tinham contato um do outro. Então, mesmo morando junto, eles não tinham nenhum tipo de relação, nem mesmo conseguiam ter uma conversa casual e normal. Ela também percebe que foi rude ao ter ficado com raiva dele mais cedo, sendo que a maior parte da culpa era dela mesma. Agora, dando enquadramento ao nosso querido Michelzinho, o vemos em uma situação parecida com a dela. Ele não sabe o que deve falar, tanto que acaba até batendo a cara na mesa, mas ele assume a postura de macho alfa e resolve enviar uma mensagem. Jinha a recebe e pega o celular para ver o que é. Ela olha para a mensagem com a cara meio estranha, e então resolve ir até lá e já vai abrindo a porta na maior moral. E o Michelzinho até relembra que uma das regras dela era não entrar no quarto um do outro daquela forma. E então, depois de já ter invadido, ela bate na porta e fala que vai entrar, apesar de já estar lá dentro, né? A doida aponta para a regra número 5, priorizar conversar se existir alguma coisa sobre o que reclamar. E Jinha diz que tem do que reclamar, então eles precisam conversar sobre isso. Ah, e no fim do capítulo descobrimos qual foi a mensagem que Michelzinho falou. Basicamente era um anúncio de um restaurante falando sobre pés de galinha. Na mesa de jantar vemos comida e bebida, que ambos pediram via delivery. E enquanto Jinha fica impressionado no quanto a cerveja está gelada, seu maridão diz para ela adiantar o assunto. Afinal, foi ela quem disse que queria conversar com ele sobre uma reclamação. O coitado até questiona se ele cometeu algum erro outra vez. Mas a protagonista diz que não é isso, não foi um erro. O problema aqui é que ele não foi educado. O coitado já ficou até confuso. Aí a doida diz que está falando da cerveja, se por um acaso faz sentido comer pés de galinha apimentada sem uma cerveja. Michelzinho, talvez um pouco indignado, diz que não crê que a reclamação dela seja sobre comida de novo, e que se fosse, poderia ter deixado para outro dia. Mas Jinha diz que, se reparar bem, eles dois nunca tiveram uma conversa pessoal, então eles poderiam conversar enquanto comem aquele lanche, o que Michelzinho acaba discordando sobre o fato de pés de galinha serem um lanche. Estirando o copo de cerveja até o bombadão, Jinha questiona
questiona: por acaso você vai negar a cerveja que eu te servi? E o maluco fica como? Fechadão. A coitada não sabia que o querido marido não bebia cerveja. Em seguida, meio em choque, ela pergunta por qual razão ele se nega a beber. E então, bebidas alcoólicas podem causar perda de massa muscular. Enfim, Jean diz para ele esquecer daquilo e deixar para lá. Afinal, não daria certo, tendo em vista que a dieta dele é super restrita. E antes que ela pudesse dizer para ele ir embora e voltar para o quarto, o garotão se levantou e foi buscar comidas que ele poderia comer. No caso, água e mato. E ele concorda com o que sua esposa disse anteriormente e acha que é necessário ter esse tipo de lazer de tempos em tempos. E mesmo que Michelzinho não beba a mesma bebida de Jean, eles ainda podem brindar e aproveitar o momento juntos. A protagonista já fica toda contente e então é questionada: sobre o que você planeja conversar? Ela não sabe sobre o que conversar, como se tivesse dado um branco enorme na cabeça dela. Porém, enquanto as ideias não vinham, resolveram apenas aproveitar a bebida. Saúde. E depois de alguns goles, só alguns goles mesmo. Ei, Micheltin, você realmente não lembra ou tá só fingindo que naquele dia estava sendo mau e frio comigo? Porra, ela é aquela típica beba chata. E ela continua com as provocações, dizendo coisas que, aparentemente, o protagonista preferia não lembrar. Depois de se acalmar um pouquinho, Jean diz que aqueles eram bons tempos, tempos que não voltam mais. Quando ela ia para a casa dele, eles jogavam videogame, brigavam e discutiam. Tudo era ótimo naquela época. Só que aí... Ei, Jean, por acaso você dormiu? Michelzinho se aproxima e toca a cabeça dela, além de ficar ali, só olhando para ela. E de repente... Michelzinho diz que ela não devia dormir ali, pois pode acabar pegando uma gripe. Então manda Jean ir pro quarto se deitar e pode deixar que ele vai arrumar tudo. Nosso Michel diz que, como recompensa, quer que ela jogue com ele depois. A doida, ainda meio sonolenta, pede para ele entregar a orelha para ela. E o prota não entende, como assim orelha? Ei, você disse que queria minha orelha e pega os meus óculos? Ao colocá-lo na cara, Jean se surpreende com a quantidade de grau do seu maridão, percebendo que a visão dele é bem ruim. Ele, talvez um pouquinho nervoso, diz para ela parar de brincar com os óculos e devolver de uma vez. Só que a maluca sai correndo e diz que só devolve se ele conseguir pegar. Você tá bêbada, mulher? Jean a questiona se ele tem medo de parecer ainda mais bobo sem o óculos. Em seguida, ela diz que, na verdade, ele sempre ficou ruim com aqueles óculos, dizendo que o coitado parecia um velho. E então Michelzinho sobe no sofá também e a pressiona contra a parede. Ela ainda não tinha olhado diretamente para ele e diz que aquilo não irá intimidá-la. Só que quando ela olha pro cara, uou, baby. Até eu fiquei ouriçado. E então ele pede em uma pose super suspeita para ela devolver o óculos. Se eu não conhecesse esse cara, diria que ele está pronto para meter um beijão nela. E antes que ele pudesse dizer novamente, ela mete o óculos na cara dele e mete o pé. Ela entra no quarto e fica super envergonhada. Jamais ela esperava aquela situação, mas não consegue parar de pensar naquilo. Só que a culpa foi dela mesma. No outro dia, enquanto Michelzinho se arrumava para trabalhar, Jean estava escondido atrás da parede, apenas o observando. Ele fica desconfortável e resolve perguntar o que está acontecendo, pois ela está assim desde ontem, super estranha. Mas a doida diz que não é nada. Só que em seguida ela o chama com passos firmes e diz: sobre ontem à noite, Ela não consegue falar. Jean, lutando contra si mesma, acaba abrindo os olhos e vê a rata. E então ela solta: miau? Mano, mas que merda foi essa, véi? No trabalho, Michelzinho começa a contar sobre essa situação para Chocho. O cara começa a achar que ele está querendo se gabar por ter uma esposa. Só que o protagonista diz que não é isso. Ele simplesmente não entende o porquê sua esposa fez aquilo. Chocho então questiona se Michelzinho não contou isso para mais ninguém, tipo para a gerente. Todavia, o nosso querido Maromba diz que não. Então o maluco começa a dizer que talvez Jean estivesse tentando demonstrar afeição com aquela atitude. Tipo quando a gente faz vozinha bobinha para um bebê. Mas o protagonista diz que não deve ter sido isso, pois eles ainda não são tão próximos assim. E aí, nosso professor do romance diz que Michelzinho não precisa se preocupar, pois ele veio buscar a pessoa certa para ajudá-lo. E quanto mais complexo é um problema, mais simples a solução. Depois disso tudo, a noite chegou. O marombeiro retornou para sua casa e cumprimentou sua esposa. Em seguida, ele lembra do que Chocho havia dito. Quando se trata de mulheres, a coisa mais importante é a empatia. Então, o nosso doidão também solta um miau. E a reação da Jean é maravilhosa. Nunca que ela esperaria um miado do marido. O melhor é a causa do falecimento, constrangimento. Michelzinho fica encarando ela e diz que isso é estranho, pois Chocho disse que se ele fizesse o mesmo que ela fez, seria algo bom. E isso faz Jean tomar um susto e logo em seguida questionar se ele realmente disse o que aconteceu de manhã para um colega de trabalho que ela nem conhece. O melhor é ver a doidona puxando os cabelos dele. E ela continua perguntando por que diachos ele contaria essas coisas para os outros. E o coitado diz que foi porque não sabia o que fazer. Então, depois dessa pequena discussão, uma nova regra foi criada: manter o
que acontece entre nós dois em segredo. Porém, antes da reunião de família acabar, Michelzinho faz uma última pergunta. Jinha, por que você imitou um gato de manhã? Só que a reação dela é assustadora e ele resolve deixar pra lá. Mudando de cenário, lá no trabalho do protagonista, a gerente diz que eles precisam dar uma festa de boas-vindas. Na calada da noite, Michelzinho lança uma informação que faz sua esposa ficar mais confusa que otaku no coito. Ele diz que sua empresa está planejando uma festa de boas-vindas e Jinha questiona o motivo. Michel fala que quando eles souberam sobre seu casamento, bom, o assunto surgiu de repente, mas o garotão acalma sua esposa e diz a ela que seus colegas são muito bacanas e não irão forçar nada. Caso ela não quisesse participar, bastava dizer. A protagonista fica meio pensativa em relação a isso, porém, do meio pro fim, ela acaba dizendo que eles deveriam participar. Michelzinho fica confuso e relembra a ela que nada disso é obrigatório, bastava apenas recusar e pronto. Só que a doida diz que não detestou a ideia e quer fazer essa festa. E mesmo ele questionando o porquê disso, ela só diz: ah, não tem motivos para não ir. Antes de sair para seu trabalho, Michelzinho pergunta novamente se ela tem certeza de sua decisão e que não é tarde demais para desistir. Porém, a mulher só manda ele parar de falar besteira e ir trabalhar. Em seguida, a doida lembra que Michelzinho tirou onda da cara dela, fazendo aquele gesto de gatinho. Eis aí a razão para ela ter aceitado o convite, mesmo sabendo que ele não queria. E em seus pensamentos, a protagonista continua sendo perversa e pensando: olha a cara dele de nervoso, isso é bem feito. E mesmo que o coitado do prota peça para que ela pense nisso com cuidado, Jinha diz que quer fazer isso e pronto. E então a mulher diz que já sabe o motivo do Michelzinho estar tão relutante. Você não quer fazer a festa de boas-vindas, né? Então basta você mesmo dizer aos seus colegas que não fará. Mas ele se vira e diz que não consegue fazer isso. Olhando para trás, o nosso marombeiro encara sua esposa. E a jovem de 32 anos percebe a encarada e fica surpresa, principalmente depois de notar que seu maridão estava sorrindo. Jinha fica super confusa e nem entende o porquê daquele sorriso. Afinal, ela estava o obrigando a fazer algo que ele não queria. Então o certo era o doidão estar chateado e não feliz. E agora nós vamos para o diário do Michelzinho, escrito por Han Jinha. A primeira curiosidade dele, dita por ela, é que seu marido é louco por eficiência, como se fosse uma espécie de robô. A segunda é que Michel não sabe recusar pedidos. Na verdade, ele nunca recusou um. Além de ser bem obediente, até hoje ele usa as roupas que ela escolheu para ele na lua de mel. Além disso, o protagonista não queria fazer a festa de boas-vindas, mas também não queria recusar o pedido dos colegas. Então, ele usou sua esposa como desculpa para aceitar. Voltando ao enquadramento para nossa protagonista, vemos ela se questionando se Michelzinho menciona ela como sua esposa quando está com seus amigos. Ela pensa que é constrangedor, mas isso vai acabar se tornando normal, uma hora ou outra. Afinal, ambos são casados. Mas isso não é hora de pensar nessas coisas, e deixando isso para lá, ela já se prepara para arrumar tudo para a festa. E em exata 2 horas, Jinha se arrependeu profundamente de sua decisão. Enquanto falava com sua mãe, a panela de pressão começa a pegar fogo e ela entra em desespero. Mas felizmente tudo deu certo e os convidados enfim chegam à casa. É possível perceber que Jinha está completamente acabada. Ela até deseja boas-vindas aos convidados, mas está tão capenga e manca que Michelzinho se preocupa e pergunta se está tudo bem. Ignorando a pergunta e cochichando no ouvido dele, Jinha fala para ele tratá-la bem, pois devem fingir ser um bom casal. Em seguida, a doida manda todos entrarem na residência. E rapaz, que banquete top, hein? Todos se impressionam com a quantidade de comida. Se gabando um pouco, a protagonista diz que não é nada demais e podem comer à vontade. Enquanto Michelzinho parece meio preocupado, talvez com o valor da feira no final do mês. Chocho elogia e diz que se o gerente assistente come aquela comida deliciosa todos os dias, então ele tem muita sorte. Antes que o bocó do Michel falasse que não come aquilo todos os dias, Jinha dá-lhe um belo beliscão nas costelas, para ele ficar esperto. A maior parte do pessoal já estava um pouco grog. Além disso, todos estavam impressionados, pois Michelzinho acabou bebendo álcool. Mudando o foco, vemos Chocho questionando se a gerente está satisfeita e se agora ela acredita na veracidade daquele casamento. O doido até relembra as desculpas que ela usava para investigar. Eles nem mesmo usam os anéis de casamento, ou o fato deles não parecerem um casal atípico. Só que ela começa a dar umas cotoveladas nele, e Chocho diz que já entendeu e dará continuidade ao plano. E após voltarem da cozinha, Choi diz ter preparado uma brincadeira para alegrar ainda mais aquela noite. Ele explica que a brincadeira consiste em todos escreverem pedidos ou perguntarem algo para os recém-casados. Jinha, talvez por estar um pouquinho grog, diz ter amado a ideia, enquanto Michelzinho alerta que qualquer coisa pode acabar acontecendo ali. E Chocho se prepara para começar. O primeiro pedido foi da gerente Sueon, e diz aqui que... Rapaz, olha a cara de quem pediu algo que não devia. Jinha, ansiosa, manda logo Chocho dizer qual foi o primeiro pedido, enquanto ele fica olhando para a amiga. Para não estragar o clima da noite, a primeira pergunta foi ignorada. Com um toque suave, Michelzinho chama a atenção de sua esposa. Ele pergunta se ela está bem mesmo, o que a faz questionar o motivo da pergunta. Então, o Michel diz que a atmosfera está estranha e provavelmente eles iriam fazer perguntas pessoais para o casal. Michelzinho questiona o que eles farão, pois a nova regra de Jinha diz que eles devem manter suas questões pessoais
faz em segredo. Só que ela relembra que os dois são casados e ele diz, sim, e daí? A protagonista então fala que quando eles estiverem na frente dos outros, o melhor a se fazer é parecer um casal feliz. O que ela quer dizer com isso é que eles devem ser flexíveis nas respostas, para não acabarem contando o que não devem, além de sanar as dúvidas dos demais em relação ao casamento deles. E então, ali mesmo, uma nova regra foi criada, apesar de ser temporária. Um certo grau de flexibilidade é permitido para que o relacionamento seja tranquilo. E aí vem a primeira pergunta. Chocho até diz que achou ela meio pessoal. Basicamente, queriam saber como foi o pedido de casamento. E bem detalhado, onde, como e quando. Todavia, eles poderiam não responder, só que a punição era tomar um copo de cerveja. E Chocho faz uma contagem regressiva, enquanto Jin-A fica bolando uma história na cabeça dela para poder contar. A coitada percebe que não tem tempo para inventar uma história e já pega o copo de cerveja, que será sua punição por não responder. Porém, absolutamente do nada, Michelzinho diz que tudo aconteceu enquanto ele estava comendo um peito de frango em uma área para fumantes. E sua esposa surgiu do nada, o pedindo em casamento. Jin-A entra em choque com essa história inventada, além de ficar surpresa com a sem-vergonheza dele em dizer que foi ela que fez o pedido. E então, as demais pessoas, meio eufóricas, começam a questionar se aquilo era verdade. Só que aí, tendo um flashback sobre o dia em questão, Jin-A percebe que era verdade, foi ela quem propôs o casamento. Só que para não admitir, ela simplesmente tomou a cerveja, em seguida olhando para o seu marido e dizendo que mais tarde eles precisam conversar. Chocho continua com as perguntas e diz estar aliviado pelos ânimos terem melhorado, pois dessa vez vem um ainda mais forte. Quando e onde vocês deram o primeiro beijo? Jin-A entra em choque, pois não tem como inventar algo para aquilo. Eles não deram um beijo nem mesmo no dia do casamento, pois a doida estava determinada a não beijar. Além disso, seria estranho dizer que eles se beijaram pela primeira vez no dia do casamento, e o safado de Chocho já estava lá, fazendo sua contagem, e ansioso para ouvir a resposta. Desistindo da pergunta, Jin-A começa a beber o copo de cerveja, e novamente Michelzinho resolve responder, dizendo que eles se beijaram na quinta série do primário. A coitada da protagonista até derruba a bebida, e a galera tá lá, só aproveitando o show e ouvindo as respostas, além de ficarem surpresos com a informação de que ambos eram amigos de infância. Para sanar a dúvida de sua esposa, Michelzinho pergunta se ela já se esqueceu do apelido que possuía na infância. No caso, a doida era conhecida como Fantasma Beijoqueiro, pois saía beijando todos os que via em sua frente. E então, Jin-A dá um puxão nos braços do marido, dizendo que já bastava e ninguém precisava saber de uma história tão antiga como essa. No fim, todos já estavam se retirando e indo embora para suas casas, agradecendo pela noite extremamente divertida. Jin-A dá um puxão de orelha em Michelzinho e manda-o entrar para casa, perguntando por que ele estava indo embora com os demais. Enquanto isso, a coitada da gerente fica ali, só olhando tudo acontecer. Já dentro do carro, Chocho começa a dizer que concorda com a gerente pelas respostas e a forma como o casal agiu. É de se suspeitar que ambos estejam fingindo um relacionamento. Ele continua e diz que tem muitas outras atitudes suspeitas, perguntando em seguida se deveria investigar mais. Porém, a mulher diz que não, e manda deixar tudo isso para lá. Chocho se assusta tanto que até acaba trocando de faixa, e ele diz que ela está ficando maluca, pois não deveria desistir tão fácil assim. Mas Sueon retruca e diz que o maluco é ele, que mudou de faixa do nada, e isso era perigoso. Com um olhar meio depressivo e abatido, a mulher diz que, após ver tudo aquilo, percebeu que não é o tipo de lugar que caiba a ela. Com um sorriso falso, diz que tudo acaba ali. O que ela fez já basta. Só que Chocho não aceita esse tipo de resposta, e então vira o volante de uma vez, fazendo um retorno rápido e o caminho de volta. O maluco diz que ficou com vontade de beber uma cerveja de repente. Além disso, a gerente com certeza tinha todo o tempo de sobra para acompanhá-lo. Chocho diz que ela não precisa beber também, ele só quer que Sueon o acompanhe. A mulher fica feliz e surpresa com aquilo tudo. Logo em seguida, questiona se ele iria pagar, ao que Chocho responde que sim e pergunta se tem algo que ela queria beber ou comer. Sueon se lembra que uma vez já foi em um restaurante chamado Two Blues e tinha vontade de ir lá outra vez. O coitado do rapaz se assusta e diz para ela ir com calma, pois Two Blues era um restaurante muito caro. A noite passa e já podemos ver a manhã clareando e os passarinhos cantando. O cenário muda e vemos Chocho acordando com uma cara de surpresa, pois ao seu lado estava a gerente Sueon, e ambos ficam ali só se encarando, sem entender o que estava acontecendo. Na casa dos protas, vemos Michelzinho tomando uma bela bronca de sua esposa, onde ela pergunta se agora ele entende o que fez de errado. O coitado diz que sim, que dizer sobre o primeiro beijo no jardim de infância foi algo embaraçoso, e falar sobre ela ter pedido ele em casamento também foi algo embaraçoso. Só que ele faz essa carinha de cachorro confuso e pergunta o porquê dizer aquelas coisas é errado. Ela responde que não faz o menor sentido falar sobre aquilo com outras pessoas. Além disso, tendo em vista as respostas do Michelzinho, uma pessoa mais perspicaz poderia ter notado que o casamento deles era uma baita fake. E então, um momento lúcido surge para a nossa protagonista, fazendo-a perceber que precisa se acalmar. Afinal, é com Michelzinho que ela está falando. Ele comprou 7 pares de roupas idênticas
idênticas só para evitar inconvenientes. O cara é tão doido que tem barras de proteína e batata doce em sua dieta só para ser mais conveniente. Jin-Ah percebe que mais louca ainda era ela ao achar que poderia ter uma conversa de bom senso com esse cara. A protagonista diz que Michelzinho está estritamente proibido de falar sobre o beijo no jardim de infância. E caso alguém perguntasse, ele deveria inventar uma outra época. E então o marombeiro questiona o que deveria inventar. Afinal, com certeza ainda irão perguntar a ele sobre o primeiro beijo. E que realmente é estranho que um casal casado nunca tenha se beijado antes. Lembrando a ela que o beijo do casamento foi tudo uma farsa. Só que a doida manda ele ficar quieto e deixá-la pensar em alguma solução. Ela começa a perceber que nunca imaginou que um primeiro beijo poderia fazê-la ficar tão preocupada. Jin-Ah começa a pensar que, normalmente, o casal namora, se beija e depois vem o casamento. Todavia, falar que eles se beijaram no ensino médio fará parecer que o namoro foi longo demais. Porém, atrapalhando seus pensamentos, Jin-Ah nota que seu celular está tocando. Pegando o aparelho, a mulher nota que é sua mãe quem está ligando. A senhora pergunta se a filha está bem, enquanto a protagonista questiona o motivo da videochamada e aonde eles estavam. Em seguida, Michelzinho aparece para cumprimentar sua sogra, que fica feliz ao vê-los juntos em um horário tão cedo. Era 11 horas da manhã. Deixando isso de lado, Jin-Ah pergunta à mãe se algo aconteceu, pois não é comum a senhora fazer videochamada. E então a véia começa a dizer que foi ao cinema e lá assistir a um filme do Homem Espaguete. E só para deixar claro, o Homem Espaguete foi meio que a porta de entrada aos filmes de super-herói. E por isso é super famoso. O objetivo da mãe de Jin-Ah era se gabar e dizer que foi ao cinema bem cedinho e já assistiu ao filme. Só que antes que a senhora pudesse falar demais, a protagonista desliga a ligação e em seguida manda Michelzinho se arrumar, pois eles irão ao cinema assistir aquele filme. Mano, eu amei essa parte aqui, o Michel parecendo uma criancinha obediente. A protagonista começa a explicar um tipo de tradição de família. Nela, após você assistir algum filme, deve buscar algum parente que não assistiu e meter-lhe um spoiler na caixa dos peitos. E isso é tão real que já vemos a irmã de Jin-Ah assistindo o Homem Espaguete e pensando em quantos spoilers irá passar para a irmã. E então o casal pega um táxi e parte para o cinema. Chegando lá, já dentro da sala, vemos a protagonista sentada com seu refri e sua pipoca. Enquanto Michelzinho continua ali, inexpressivo, Jin-Ah pergunta o porquê daquela cara, além de questionar se por acaso ele não gostava de cinemas ou dos filmes do Homem Espaguete. E caso fosse isso, ele deveria ter avisado antes. Só que o bombadão diz que não é isso, e na verdade ele gostava bastante daquela série de filmes e queria muito ver os restantes. Porém, tudo aquilo de alguma forma parecia um encontro. Michelzinho relembra que quando eles estavam em chamada de vídeo com os pais dela, ela perguntou se eles estavam se gabando por estarem em um encontro. Portanto, naquele momento, nosso garotão tem dúvidas se ambos estão em uma situação semelhante. Jin-Ah, já envergonhada, fala alto com o maridão, o que incomoda outro cliente que reclama da gritaria. A protagonista fica meio pensativa, pois não esperava aquelas coisas vindo de um cara como o Michel. Em seguida, já esquecendo tudo o que foi dito, Jin-Ah se emociona com o filme. Quando ela foi pegar a pipoca, acabou encostando suas mãos nas mãos de seu marido, fazendo com que tanto ele quanto ela ficassem surpresos e constrangidos com a situação. O filme então chega ao fim e vemos Jin-Ah fazendo um show de drama. Ela está triste, se questionando como puderam fazer um final daqueles para o filme do Homem Espaguete. Curiosa em como Michelzinho iria reagir, a protagonista começa a observá-lo. E por essa pose de maromba aqui, é de se notar que ele também ficou bastante emocionado. E uma curiosidade dos cinemas é que você se sente bem quando a pessoa que está te acompanhando aproveita o filme tanto quanto você. Já na volta para casa, os dois estavam descendo a escada rolante, enquanto Jin-Ah falava besteiras e dava tapinhas nas costas do marido. E ela continuou dando continuidade no assunto, só que aí, do nada, ela começa a ficar envergonhada, percebendo que aquilo poderia ser realmente um encontro de verdade. Jin-Ah tira suas mãos dos ombros do prota, só que em seguida um maluco bem apressado pede licença e esbarra na protagonista, que perde o equilíbrio e começa a cair, fazendo Michelzinho olhar para trás e tentar ajudá-la. Só que na hora da queda, bom, podemos dizer que foi uma bela queda. Jin-Ah disse que aqueles lábios, aquele beijo, tinha um leve gosto de caramelo. As pessoas ficam pasmas ao verem aquela situação. A criancinha começa a dizer à mãe que os tios estão brincando, mas a mamãe manda a criança não olhar. Jin-Ah enfim retorna para a realidade e se afasta com muita velocidade. Ambos ficam ali, sem reação nenhuma, apenas se olhando. Tudo isso enquanto Michelzinho segura sua amada desse jeito aí. Parece até que tá segurando uma boneca de pano. A coitada, já humilhada, pede para ele colocá-la no chão. E então, ela mete o pé do local, deixando o doidão pra trás. Porém, antes de ir, ela diz que cancela tudo o que aconteceu ali e que ele deveria conhecer a regra dos 3 segundos. Eu acho que todo mundo conhece essa regrinha. Então, ela diz que não passou 3 segundos, por isso é possível cancelar o que aconteceu. Se essa regra vale para a comida que cai no chão, deve valer para aquela situação também. Em seguida, a protagonista sai correndo e vai embora, enquanto Michel
Michelzinho chama por ela e a manda esperar, mas sem sucesso. Após isso, vemos Jinha sentada em uma área para fumantes, pensando na besteira que falou antes, sobre a regrinha lá, questionando a si mesma se por acaso ela era uma criança. A coitada fica ali com cara de burro amarrado, sem saber o que fazer. Em seguida, Michelzinho chega com essa cara de quem quer cagar. Só que não era isso, pois o que incomoda é o cheiro de cigarro, e ele tinha certeza que Jinha estaria fumando. O maluco diz que se ela já acabou de sugar fumaça, então é hora de ir se lavar e acabar com esse odor horrível. Ela fica surpresa e pergunta ao marido se ele está bem com tudo o que aconteceu. E então ele relembra da regra dos 3 segundos, portanto aquele beijo foi cancelado e nada aconteceu. Em seguida ele muda de assunto e questiona quando eles irão comer. Após tudo isso, já vemos nossa querida protagonista aproveitando o seu lanche, enquanto se pergunta que porcaria de situação esquisita era aquela. Em seguida vemos a mulher pensando em como seu marido pode estar tão tranquilo. E rapaz, você nem se engasga, hein? Jinha começa a encará-lo e pensar em como Michelzinho é simplório, além de ser obediente, pois ela pediu para que ele fingisse que nada daquilo aconteceu, e o doido acatou completamente esse pedido. Ambos já estão voltando para casa, com a protagonista esfriando suas mãos e o maridão só jogando um fogaréu grátis. Mas Jinha não consegue parar de pensar naquele beijo, sentindo os arrepios quando a lembrança vem. Enfim, ela entende que tudo aquilo era besteira. Eles são 2 adultos na casa dos 30 anos, são casados e acabaram se beijando, não há motivo para tanto alarde. Olhando para ele e vendo sua calma, Jinha percebe que depois de tudo o que aconteceu, esperava algum tipo de reação vinda dele. Porém, o maluco tá peidando e andando para tudo isso, e ela autoafirma ver o desinteresse dele era algo decepcionante. Porém, logo em seguida, Michelzinho chama sua esposa e diz que não vai dar para fugir do assunto, até porque o beijo durou mais de 3 segundos. Na verdade, durou uns 5. Jinha já fica assustada e confusa sobre o que ele dirá, e então o doido dá a ideia de fazer daquele o primeiro beijo deles. Afinal, de manhã ambos estavam tentando arrumar uma desculpa para isso, porém, agora já não precisa mais, pois o beijo aconteceu. Pela cara da protagonista, o assunto não está agradando seus ouvidos, e depois de 1 mês de casamento, Jinha fugiu de casa, e o motivo é que ela não aguenta ver a cara do Michelzinho. Ô lapada, menino! Chegando na casa da irmã, a protagonista diz a ela e ao cunhado tudo o que aconteceu, e agora ele estaria sob os cuidados deles. Após a chegada na casa de sua irmã, Jinha se posiciona na frente de uma câmera e diz que irá iniciar a conferência de número 13.261. E então vemos outras épocas dela, como se a protagonista estivesse se reunindo com ela mesma. Ela diz que vai começar explicando o motivo da reunião estar sendo feita e pede para que as demais olhem para a tela. Jinha diz que o problema aconteceu cerca de 5 horas atrás e envolve contatos labiais, e destaca que isso foi realmente um erro, perguntando se as demais concordam, e elas estão de acordo. Nossa protagonista destaca uma parte a qual todas devem prestar muita atenção, e é o momento em que Michelzinho diz que eles deveriam fazer daquele o primeiro beijo. Jinha começa a ficar doida, dizendo que isso não é algo para se dizer e que não entende como alguém pode ser tão frio. Novamente, a maluca questiona suas outras versões, se elas concordam. Porém, nesse ponto, as demais já começam a ficar com o pé atrás, e sua versão criança questiona se beijar não era uma coisa boa. Eis aí o motivo dela ter ficado conhecida como fantasma beijoqueiro. Jinha, meio irritada, diz que elas devem continuar com suas pautas. Puxando os desenhos feios pra caramba, a protagonista diz que quer ficar longe do Michelzinho, mas não pretende voltar a morar com seus pais, por isso acabou indo para a casa de sua irmã. Sua versão de 15 anos levanta a mão e diz ter uma pergunta. Por um acaso, a minha versão de 32 anos de idade não tem amigos? Por que você iria preferir ficar na casa de sua irmã, sendo que tem vários amigos? Jinha então explica que muita coisa mudou desde a época dos seus 15 anos. Ela já não é mais tão popular como na sua adolescência. A nossa queridíssima ainda questiona a opinião de sua versão com 25, mas eu acho que ela não tem muita coisa pra falar. Enfim, Jinha diz que o mais importante naquela situação é que sua irmã e seu cunhado devem muito para ela, então poderia passar um tempinho morando com eles. Ela diz que foi ela mesma quem apresentou os dois, fazendo o encontro às cegas, e quando ainda trabalhava deu dinheiro para eles saírem e se divertirem. Além disso, foi a nossa protagonista que ficou no pé de ambos, os forçando a se casarem. E então saímos da mente maluca de Jinha e voltamos à realidade, onde ela entrega um presente ao cunhado, que estava em casa nesse dia. Em seguida, cumprimenta sua irmã, que responde, talvez com um pouquinho de raiva, que está feliz em vê-la em um ótimo final de semana. A irmã mais nova se aproxima e pergunta como ela tinha coragem de aparecer ali em um precioso fim de semana. Mudando de cena, vemos o cunhado brincando com os filhos, enquanto um deles quase acerta suas bolas.
Jin-ah começa a comentar que não é uma boa referência para dizer aquilo, mas os sobrinhos dela são agitados demais para o cunhado, tendo em vista que o homem é bem calmo. Então, a quem será que aquelas crianças puxaram? A outra doida responde que sabe bem. Na infância, as duas eram super agitadas e por pouco não acabaram com os pais delas. E a irmã mais nova diz que os filhos de Jin-ah provavelmente serão ainda piores, o que chega a ser assustador. As duas começam a conversar e do nada ambas começam a se chamar de filha mais velha da minha mãe e filha mais nova da minha mãe. A mais nova diz que independente do motivo que fez nossa protagonista ir até lá, ela precisa falar algo primeiro. Jin-ah já começa a ficar meio desconfiada, imaginando o que seria, e então sua irmã pergunta se por um acaso ela já havia assistido o filme do Homem Espaguete, que foi lançado recentemente. A sem vergonha já ia dar um spoiler sobre o filme, mas a nossa protagonista já havia assistido. A moça fica desanimada, dizendo que a nossa queridíssima tem muita sorte de ser desempregada e conseguir assistir tudo tão rápido. Ao que Jin-ah retruca e diz que não tem nada a ver, ela assistiu o filme hoje, que é um final de semana. Deixando isso de lado, a irmã mais nova questiona se algo aconteceu entre a protagonista e o Michelzinho. A doida se faz de desentendida, como se nada tivesse acontecido. A moça fala que Jin-ah sempre teve um mau hábito de se esconder quando alguma coisa ruim acontecia ou dava errado. Então, com certeza, algo aconteceu entre os recém-casados, e como a protagonista não tem para onde ir, fugiu para a casa da irmã. Ainda mentindo, Jin-ah diz que não é nada disso, ela só foi lá para ver seus lindos sobrinhos. Sua irmã se encanta e diz ter ficado muito feliz com isso, e a protagonista agora se sente mal depois de tamanha mentira. A maluca Mirim então diz que aquilo era perfeito. Uma mudança de cenário acontece e vemos isso. Os dois estão indo aproveitar um tempo juntos, enquanto a titia cuidará dos sobrinhos que tanto gosta. O cunhado ainda pergunta se aquilo era realmente uma boa ideia, mas sua esposa diz que não tem problema. Jin-ah pensa que sua irmã é uma ardilosa, mas ela não tem escolha, precisa fazer aquilo, gostando ou não. Sua irmãzinha, Han Jin-min, disse que ela poderia ficar lá o quanto quisesse, desde que ajudasse a cuidar das crianças. De repente, seu sobrinho mais novo começa a mastigar seu cabelo, mesmo ela tentando fazê-lo chupar a chupeta. 2 horas depois, Han Jin-ah percebeu quão maravilhosos seus pais foram, pois não é nada fácil cuidar de crianças. A coitada se vira e fala para os dois pestinhas que está cansada e questiona se eles não queriam ir assistir desenho. Só que sua sobrinha responde que não sabia que um cavalo conseguia falar a língua humana. Os safadinhos obrigam a coitada a levá-los nas costas, como se fosse um cavalinho mesmo. De repente, a campainha toca e diz ser uma entrega. Jin-ah, empolgada, se levanta e diz aos sobrinhos que terá que sair um pouquinho, enquanto a sobrinha agarra seu pé para impedi-la. De repente, nossa protagonista se lembra que o novo costume dos entregadores eram deixar as encomendas nas portas e irem embora. Ao abrir aquela porta e olhar meio desconfiada, lá estava ele, Jimmy Cheo, segurando um presente. O coitado ainda repete, dizendo que é uma entrega, mas a maluca fecha a porta com muita rapidez bem na cara dele. Michelzinho começa a bater na porta e chama por ela, enquanto a doida lá dentro se questiona o que ele faz ali. Ela fica com vergonha sem entender como foi descoberta, pois não havia dito para onde iria. De repente, sua sobrinha se aproxima e pergunta: titia, quem era aquele moço fortão e bonito lá fora que se parece tanto com o dono do canal Conspia Nerd? A sem vergonha da nossa protagonista diz que aquele cara era estranho, parecido com um bicho papão. A sobrinha puxa o celular e pergunta se por um acaso seria esse moço aqui, pois a mãe dela disse que esse homem iria até lá e traria comida. Enquanto as crianças aproveitavam o sorvete, Michelzinho está sentado à mesa junto de sua esposa, e dá pra perceber que os dois estão super tímidos e sem saber o que falar. Finalmente, nossa queridíssima protagonista pede para perguntar algo. No caso, ela queria saber como seu maridão descobriu onde ela estava. Michelzinho diz que foi a cunhada dele que ligou e informou tudo, dizendo que o doidão deveria ir logo lá e levar Han Jin-ah para casa. A protagonista fica pé da vida, mas não culpa muito sua irmã caçula, pois na adolescência ambas viam seus pais brigando frequentemente, e o melhor a se fazer é colocar o casal para conversar. Mas mesmo assim, Jin-ah pergunta se o queridão é estúpido, afinal, ele não deveria ter ido lá tão depressa. Poderia ter esperado algumas horas ou até um dia. O coitado do nosso prota, muito inocente, começa a lembrar sua esposa sobre a cláusula número 5 do contrato: priorizar conversar se existir alguma coisa sobre o que reclamar. E ele continua: você está brava, não é verdade? Então quero que me diga o motivo da sua raiva. Só que Jin-ah não está no clima de conversar e já começa a ficar irritada de novo. E novamente seu marido questiona o motivo de toda aquela raiva, o que faz nossa protagonista ter um choque de realidade e perceber que
sequer sabe a razão para todo aquele alvoroço. Ela se lembra que o acontecido foi um acidente, mas mesmo assim, aquilo mexeu com seu coração. E quando ela estava tentando esquecer, Michelzinho começou a falar que o beijo durou mais de 3 segundos, então não poderia deixar para lá. E ele conseguiu embrulhar aquelas palavras de uma forma tão elegante. Jinha começa a perceber que estava sendo muito infantil, questionando a si mesmo porque seu coração estava se agitando tanto por aquele cara. Um homem insensível, frustrante e ignorante. Não deveria ser possível uma pessoa ficar com agitações por alguém assim. E ela começa a se irritar de novo, mas dessa vez é porque percebeu que não deve esperar nada de um pangaré bombado. Logo após, sua sobrinha aparece e chama por ela. Ao olhar para o lado, a menina mete a colher na boca de Jinha, na maior ignorância mesmo. A bichinha questiona se a titia gostou. A menininha ainda diz que, de acordo com sua mãe, doces são a melhor cura para alguém que está irritado. Agora a mocinha tenta fazer Michelzinho comer o sorvete também, mas o nosso garotão nega, pois o sabor não é agradável para ele. Enquanto isso, Jinha pega seu sobrinho no colo e começa a colocá-lo para comer o sorvete, enquanto pensa consigo mesma que estava sendo super infantil, ficando irritada por algo tão bobo. Mas o pestinha atrapalha os pensamentos dela e dá um belo beliscão na bochecha. E Jinha volta a pensar que aquilo foi um mero beijo, algo que deveria ser completamente normal para dois adultos de 32 anos. A menininha ainda está tentando convencer Michelzinho a provar o sorvete, dizendo que ele vai amar, mas pela cara dele eu diria que não. Agora, mais tardar da noite, vemos a bela família se despedindo de seus indesejados visitantes, enquanto nossos queridíssimos protagonistas se despedem e vão embora. Na volta para casa, vemos nosso rapaz sendo um péssimo cavalheiro, pois era ele quem deveria estar levando a mala de sua esposa. Jinha, ainda presa em seus pensamentos, começa a dizer para si mesma que se soubesse que as coisas aconteceriam daquele jeito, teria ficado em casa e se trancado em seu quarto. Ela fugiu sem necessidade e piorou muito a situação. De repente, Michelzinho solta um pedido de desculpas que surpreende muito nossa protagonista. O marombeiro diz que já deveria ter dito isso antes, mas não conseguiu. Ele relembra aquele momento em que estavam sentados na mesa da casa de sua cunhada, e o doido começou a falar sobre o contrato. Aquilo foi completamente errado, pois ele deveria ter começado pedindo desculpas. E então ele repete: "Eu peço desculpas por todo o ocorrido e assumo toda a responsabilidade", dizendo que foi muito insensível com sua esposa ao sugerir que tornassem aquele momento embaraçoso o primeiro beijo deles. Jinha começa a se aproximar enquanto o chama pelo seu nome, perguntando se essa era a razão pela qual ele achava que ela estava brava, o que o faz questionar se ele estava errado. Jinha diz que não está 100% errado, e então a maluca pergunta se a razão para ele estar se desculpando é porque ela estava brava, relembrando ao seu marido que quando ambos eram criança ele tinha um mau costume de pedir desculpa como forma de amenizar os problemas. Nossa protagonista admite que ele cometeu um erro, portanto deveria receber uma punição. Basicamente seria igual na infância, ela daria um peteleco na testa dele. A doidona já chama o maridão pra perto e assopra o dedo pra ficar no embalo. O coitado pergunta se aquilo era realmente necessário, pois os petelecos de sua esposa sempre foram muito fortes. Michelzinho levanta o cabelo de sua testa enquanto Jinha diz que irá responder a ele o motivo de ter ficado tão brava. O motivo foi que ela não queria que um acidente fosse relembrado como o primeiro beijo deles, que deveria ser algo muito especial. Então ela diz que arrumará isso ali mesmo, segurando o protagonista no rosto em um momento belo entre eles dois, que nos faz perceber uma certa paixão surgindo. Jinha beija sua testa, selando ali o verdadeiro primeiro beijo. Michelzinho, é claro, está super confusa, enquanto sua esposa afirma que aquele sim seria lembrado como o primeiro beijo deles. Voltando para o trabalho, nosso prota está contando para Chocho tudo o que aconteceu, explicando que seu primeiro beijo, na verdade, aconteceu na frente da casa da cunhada dele. Porém, Michelzinho está contando ao colega que falou besteira ao dizer que o primeiro beijo aconteceu no 5º ano do primário, informando que não sabe como esclarecer a confusão que ele causou com essa informação errada. Chocho então fica com raiva, dizendo que ele é um tolo por se preocupar com algo tão trivial, dizendo que ficou super cansado depois da festa de boas-vindas e não consegue acreditar que Michel quer falar de algo tão besta com ele. Michelzinho, meio confuso, questiona: "Ué, você não tinha me dito que teve uma ótima refeição e depois foi para casa dormir? Aconteceu alguma coisa por acaso?" O sem vergonha fica se embolando, dizendo que não houve nada em especial e deveriam deixar esse assunto pra lá. De repente, Michelzinho vê a gerente e a cumprimenta, o que assusta seu colega. Do outro lado, Sueon fica paralisada e pela cara dela dá pra perceber que a coitada está desconcertada. Com essa cara de pastel, ela cumprimenta de volta e simplesmente vai embora, o que deixa nosso protagonista completamente confuso com a situação. Voltando ao passado, vemos o primeiro dia de Chocho na empresa. Aos poucos, as pessoas começaram a pensar que o rapaz fosse super experiente em namoros, pois ele tinha bastante lábia. Porém, isso tudo era uma grande mentira. A verdade é que esse querido nasceu como
como uma pessoa introvertida, e o maior problema é que ele tinha 3 irmãs mais velhas. Com o tempo, o coitado aprendeu a se acostumar com conversas sobre namoros e garotos, e também foi assim que Chocho ficou mais atento às mulheres. No ensino fundamental, seus colegas ficavam surpresos quando o garoto afirmava que sabia quando uma menina gostava de alguém, e por conta dessa habilidade conseguiu juntar diversos casais. Antes mesmo que pudesse perceber, havia se tornado o deus do namoro, e na época já havia unido mais de 20 casais. Porém, apesar de sua idade, Choi nunca esteve em um relacionamento de verdade, não tendo ideia de como um namoro funciona. E então aquilo aconteceu, uma relação não planejada. O coitado ficou nervoso no momento, não sabendo como deveria agir ou o que falar. Todavia, Sueon chama por ele, e isso o assusta. É possível vê-la se cobrindo com um pano e pedindo desculpa, o que faz o rapaz ficar confuso. Voltando mais no tempo, descobrimos que Chocho conhece a gerente desde a época da faculdade. Ele era um calouro e a jovem já era uma veterana e uma líder com bastante energia. A doida não perdoava ninguém e colocava geral para trabalhar, inclusive o coitado do Choi. Olhando-a, ele pensa que 4 anos de diferença nem é tanta coisa. Avançando alguns anos, vemos ambos sentados em um restaurante e aproveitando a comida. De repente, Sueon começa a misturar sopa com molho, o que faz Chocho questionar se aquilo daria certo. E então ela diz que essa combinação gerava sabores inesquecíveis, algo realmente delicioso. Saindo do passado e voltando ao presente, vemos os dois em um elevador, só que a situação não está muito tranquila. Ambos estão de costas um para o outro. Choi ainda se lembra do pedido de desculpas de sua colega, e isso o deixa inquieto e confuso. Ele começa a olhá-la e fica meio corado, pois não consegue esquecer dos acontecimentos. E é claro, a situação de Sueon não é muito diferente da dele. Choi e a gerente, ambos em uma situação semelhante, um impasse para uma possível relação. Mas Chocho se lembra do que carrega entre as pernas e resolve tomar a atitude, chamando pela Sueon, que se assusta com isso, enquanto olha para o rapaz com esse belo balançar de cabelos.